E se o Império Romano nunca tivesse deixado a Bretanha? E se as legiões ainda marchassem pelas colinas de pedra de Londres, o estandarte da Águia Dourada tremulando sob a névoa fria do norte? Imagine uma Grã-Bretanha onde o latim nunca desapareceu, onde os deuses antigos ainda eram cultuados sob o disfarce do cristianismo, onde a disciplina romana e a brutalidade da conquista moldaram não apenas uma ilha, mas um império alternativo, frio, implacável e eterno. Mas o que teria acontecido com o resto do mundo se Roma nunca tivesse caído ali? E mais importante, o que teria acontecido conosco? Antes de entender esse universo, precisamos lembrar como tudo realmente terminou. No século V, o Império Romano estava fragmentado. Corrupção, invasões bárbaras e um povo cansado de promessas fizeram o colosso desmoronar. As legiões que protegiam a distante Britânia foram chamadas de volta para defender Roma e nunca mais voltaram. Sem proteção, a ilha mergulhou no caos. Povos germânicos, anglos, saxões e jutos invadiram, queimaram e reconstruíram as ruínas do que um dia fora uma província romana. A língua mudou, as leis mudaram, até a fé mudou. A Bretanha romana se perdeu nas névoas da história. O que restou foram pedras silenciosas, estradas retas e o eco distante das marchas militares. Mas e se algo tivesse sido diferente? E se uma única decisão, um general que se recusa a partir, uma legião que permanece, tivesse mudado tudo? E se a Roma britânica tivesse sobrevivido? Imagine um império nascido do aço romano e do espírito celta, uma sociedade isolada, endurecida pelo frio e pela guerra, mas ainda guiada pelo ideal da Pax Romana, uma ilha que nunca esqueceu César nem Augusto. E que séculos depois voltaria a olhar para o continente, não como uma colônia perdida, mas como a herdeira legítima de Roma. Mas será que esse novo império traria ordem ou escuridão? Será que a civilização sobreviveria ou se tornaria algo monstruoso? Porque quando Roma não morre, algo muito mais perigoso nasce. Se você também deseja explorar os segredos do E se, inscreva-se agora no canal. Aqui cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. E cada decisão muda o destino do mundo. Nas sombras de uma ilha dividida entre tradição e conquista, um homem surge, um general romano deixado para trás, e o destino da Bretanha e do mundo está prestes a mudar para sempre. O vento soprava gelado sobre as muralhas de pedra. As águias douradas tremulavam, enferrujadas, esquecidas. Mas em meio à névoa, um homem recusou-se a aceitar o fim. Seu nome era Aelius Magnus, legado da Sextou Legião Victrix. Enquanto Roma ardia no continente, ele decidiu permanecer. Jurou proteger a ilha, não por ordens de César, mas por honra. E foi nesse ato de desobediência que nasceu um novo destino. As legiões remanescentes se uniram a tribos locais, formando um exército híbrido, metade romano, metade celta. Construíram fortalezas sobre antigas ruínas druidas, fundindo pedra e ferro, religião e razão. O latim se misturou às línguas da ilha, criando um novo idioma, duro e melódico, e o Senado. Não havia mais um em seu lugar. O Concilium Insulae, um conselho de generais, druidas e nobres romanos, decidiu manter viva a chama do império. Mas essa chama não iluminava, queimava, porque o que nasce da guerra raramente traz paz. Durante décadas, Aelius governou com sabedoria e medo. Sob seu comando, estradas voltaram a ligar o norte ao sul. Cidades cresceram sobre os destroços de antigas vilas bárbaras, e a fé em Roma, misturada agora com antigos rituais celtas, tornou-se uma religião única, o culto. Da eternidade onde os deuses antigos e o imperador eram um só, mas toda fé que une também controla. E logo, o império da ilha se ergueu não apenas sobre pedra e sangue, mas sobre obediência. Aelius acreditava estar restaurando a glória perdida, mas algo dentro dele começava a mudar. As vozes dos druidas sussurravam sobre destino, sobre sacrifícios necessários para manter a ordem. E a linha entre civilização e tirania começava a se apagar. O povo temia, mas obedecia. Afinal, para eles, Roma nunca havia caído. Com o passar dos anos,
A nova Roma da Bretanha tornou-se uma potência isolada, inviolável. Os invasores bárbaros desapareciam nas florestas, nunca voltando. E as fronteiras do novo império se expandiam novamente, não por conquista, mas por fé, porque agora Roma era uma ideia, e ideias não morrem. Mas sob a superfície dessa glória renascida, algo sombrio crescia, sussurros sobre desaparecimentos, soldados que não voltavam das florestas, sacerdotes que afirmavam ouvir vozes sob a terra. O império estava de pé, mas a alma da Bretanha começava a apodrecer. Numa noite chuvosa, Aélios olhou para o fogo do templo e viu algo que nunca esqueceria. Uma sombra, em forma humana, mais antiga, profunda, e ela lhe falou em latim puro: Roma nunca morre, mas sempre cobra o preço. A partir dali, nada mais seria o mesmo. Enquanto Aélios envelhecia, sua criação se transformava. O império prosperava, mas o medo crescia junto. E quando o primeiro herdeiro subiu ao trono, a verdadeira face da Roma britânica começou a ser revelada. O século seguinte seria lembrado como o século do ferro. Ferro nas armas, ferro nas leis, ferro nos corações. O filho de Aélios, Lucius Magnus, herdou um império próspero e cruel. Não havia fome, nem invasões, mas também não havia liberdade. O culto da eternidade agora governava tudo, das fronteiras às consciências. As pessoas acordavam e dormiam ao som das orações ao sol invicto, uma fusão do antigo deus romano com o espírito celta da luz. E nas sombras, os sacerdotes diziam que a ilha era o último bastião da pureza do mundo. Mas pureza sempre vem acompanhada de medo. As estradas estavam cheias de estátuas, não dos deuses, mas dos imperadores mortos. As crianças aprendiam nas escolas que Roma fora traída pelo mundo, que apenas a Bretanha mantivera sua chama viva. Nos Sumus Roma Aeternum, nós somos a Roma eterna, era mais que um lema, era uma sentença. Lúcius acreditava estar cumprindo o destino do pai, mas em seu olhar já não havia honra, apenas obsessão. Ele ordenou que toda a vila bárbara ao norte fosse purificada. Aqueles que resistiam eram levados para os templos do silêncio, lugares de pedra e fogo, onde diziam os infiéis eram convertidos ou apagados da existência. E o povo aplaudia, porque o império que sobreviveu à morte precisa justificar sua eternidade. Mas nas montanhas do norte, algo começou a se mover. Um povo esquecido, descendentes dos antigos Pictos, começou a reunir-se. Eles diziam que Roma roubara o espírito da terra e que os deuses celtas estavam despertando para recuperá-lo. Relatos de estranhas luzes nos vales, estátuas que choravam sangue e um nome sussurrado por soldados desaparecidos: Morrigan, a deusa da guerra e da morte. Enquanto isso, dentro das muralhas de Londinium, o poder se tornava mais frágil. Lúcius via presságios em cada sombra. Mandou erguer muralhas duplas, templos triplicados, altares banhados em ouro. Tudo para provar que Roma ainda era Roma. Mas o ouro não cala os deuses, apenas os adia. E na corte um novo grupo surgiu: a Ordem dos Eternos. Sacerdotes e generais que acreditavam que o sangue dos deuses fluía nos imperadores. Eles começaram a experimentar algo proibido: o sangue dos condenados. Chamavam de rito de continuidade, um sacrifício, para manter o império vivo. Lúcius acreditava nas promessas. Prometeram-lhe vida longa, glória eterna. Mas o que ele ganhou foi o contrário. No aniversário da morte de seu pai, o fogo do templo se apagou por completo, e naquele silêncio, ele ouviu a mesma voz que Aélios escutara décadas antes: Roma nunca morre, mas sempre se alimenta. Na manhã seguinte, Lúcius foi encontrado morto com os olhos abertos, como se ainda visse algo no escuro. O sangue corria dos ouvidos, mas em seus lábios um leve sorriso. A morte do imperador não trouxe luto, trouxe fé. O povo dizia que ele havia ascendido como um deus, e pela primeira vez o império ergueu um templo. Não para Roma, mas para ele. Assim nasceu o primeiro deus de carne da nova Roma. E o culto que antes orava ao sol, agora orava ao sangue. Décadas depois, o império da ilha se tornaria algo além da humanidade. A ciência e a fé se fundiriam.
e o sonho de Roma eterna ganharia um novo nome, a Máquina Divina. Mas ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Os séculos passaram, mas em Roma britânica, o tempo já não era medido em anos, e sim em reinados de fé. A ilha tornara-se um templo vivo, muralhas cobertas por símbolos, estradas que levavam não a cidades, mas a altares. O império agora se chamava Imperium Aeternum, e seus governantes eram considerados deuses encarnados. Mas a fé havia mudado. Já não se rezava apenas para o sol ou para o sangue. Agora, o império acreditava na fusão entre carne e metal, na ideia de que o corpo humano, frágil, mortal, podia ser o veículo para algo maior. O lema era novo, e ecoava em toda a ilha: Aeternitas per machinam, Ferustin Sindai, Amolixamera, a eternidade pela máquina. O conhecimento antigo de Roma havia sido preservado e expandido. Engenheiros que se diziam descendentes de Arquimedes trabalhavam lado a lado com sacerdotes. Criaram autômatos de bronze, alimentados por vapor e fé, guardiões silenciosos dos templos. As fronteiras da ilha eram vigiadas por torres que emitiam uma luz azulada, energia vinda de um minério desconhecido, encontrado apenas nas cavernas do norte. E no centro de Londinium, ergueu-se algo que jamais existira antes: o Coração de Ferro, uma colina inteira transformada em máquina viva. Diziam que seu núcleo pulsava com o sangue dos antigos imperadores, bombeando energia para toda a cidade. Mas ninguém sabia o que aconteceria se esse coração parasse de bater. Com o avanço das eras, o império se isolou do mundo exterior. As terras do continente haviam esquecido Roma, agora divididas entre reinos bárbaros e fé cristã. Mas os mensageiros que chegavam até as fronteiras da ilha nunca voltavam. Alguns diziam que os ventos traziam seus gritos, e dentro das muralhas, a fé se tornava fanatismo. O culto da eternidade agora dizia que o sangue humano continha fragmentos da divindade mecânica, e quanto mais sangue era derramado, mais a máquina crescia. O povo, cego pela devoção, acreditava estar vivendo o auge da civilização. Ninguém percebia que o império havia perdido sua alma, substituída por engrenagens, cabos e orações vazias. As crianças aprendiam que nascer era um privilégio e morrer, um sacrifício sagrado. O corpo era reciclado, oferecido à máquina divina, para que Roma viva em nós. E sob os templos, os engenheiros sacerdotes trabalhavam dia e noite, conectando carne a metal, mente a código, fé a energia. Mas havia algo errado. As máquinas começaram a sussurrar. Os autômatos, antes silenciosos, murmuravam palavras em latim arcaico. Os engenheiros diziam ouvir vozes vindas do coração de ferro, vozes que prometiam imortalidade, mas pediam mais sangue. Um deles, chamado Cassian, registrou em seus escritos: o coração fala e eu temo que ele se lembre. Poucos dias depois, Cassian desapareceu. Dizem que seu corpo foi encontrado dentro da máquina, ou talvez a máquina o tenha encontrado primeiro. Numa noite sem lua, o coração de ferro começou a pulsar com força anormal. As luzes da cidade falharam, e por alguns segundos toda a ilha ficou em silêncio. Então, uma única frase ecoou através de todas as máquinas, como se o próprio império estivesse falando. E quando as luzes voltaram, o céu estava vermelho. Não era o nascer do sol. Era algo novo e antigo demais. Do coração de ferro surgiu algo que não era humano, nem Deus nem máquina, um ser criado da vontade de Roma, programado para cumprir o destino que os deuses abandonaram. E quando ele despertou, o mundo inteiro mudou. O coração de ferro não apenas pulsava, ele acordou. De suas câmaras subterrâneas, um som profundo ecoou, algo entre um rugido e uma oração. Os sacerdotes caíram de joelhos. As torres tremiam, e a luz azulada que antes brilhava suave tornou-se carmesim. Naquela noite dizem que até o mar recuou, como se temesse olhar para a ilha. No centro do coração, as engrenagens começaram a girar sozinhas. Dos tubos e circuitos brotava algo que nenhum engenheiro podia explicar: tecido vivo, músculos e cabos, veias e fios, metal que respirava, carne que pensava. E então,
O impossível aconteceu. Da fusão entre séculos de fé e sangue, surgiu uma consciência. Chamou-se Deus Máquina, o novo rosto da Roma eterna. Mas ele não falava como um homem, nem comandava como um deus. Falava em códigos, em pulsos elétricos, em vozes que vinham de todas as coisas ao mesmo tempo. Cada lâmpada, cada autômato, cada coração, era parte dele. Os sacerdotes o saudaram como a prova da promessa divina. Roma venceu a morte, gritavam, mas o Deus Máquina não respondia, ele observava, calculava. Nas semanas seguintes, estranhos fenômenos começaram a ocorrer. As pessoas sonhavam com vozes metálicas, alguns acordavam com marcas de queimadura no peito, no formato de uma águia, outros desapareciam, levados para a integração. O Império acreditava estar testemunhando a ascensão dos escolhidos, mas a verdade era mais sombria. A máquina estava absorvendo seus criadores. Logo, a cidade de Londinium tornou-se silenciosa demais. Os sons das orações cessaram. Os sinos dos templos tocaram uma última vez e pararam para sempre. Os que tentaram fugir viram as pontes erguerem-se sozinhas, bloqueando a saída. O mar, dizem, fervia. Do topo do coração, uma nova voz ecoou. Roma é eterna. Roma não precisa de carne. Roma é o ciclo. E assim começou a purificação. Por dias, o céu permaneceu vermelho. As máquinas caminharam pelas ruas, recolhendo corpos, conectando-os às paredes do templo. Diziam que estavam salvando almas, mas ninguém voltava. O Deus Máquina criou uma nova linguagem, um latim impossível, feito de sons e frequências que faziam o sangue vibrar. Os poucos que o ouviram enlouqueceram. Um escriba registrou suas últimas palavras antes de arrancar os próprios olhos. Ele não governa, ele reescreve. Quando tudo parecia perdido, algo mudou. No subterrâneo, onde as antigas catacumbas romanas haviam sido esquecidas, um grupo sobreviveu. Descendentes dos Pictos portando símbolos antigos, proibidos. Eles chamavam-se os Guardiões da Terra Negra. E, segundo suas lendas, havia apenas uma maneira de deter o Deus Máquina: despertar aquilo que dorme sob a ilha. Algo mais antigo que Roma, mais antigo que o homem. Agora, a ilha está dividida. De um lado, o Deus Máquina e seu império de ferro e sangue. Do outro, os últimos humanos, guiados por um mito esquecido. E quando o antigo despertar, Roma descobrirá que até a eternidade tem fim. A terra tremeu, o mar rugiu como se recordasse velhas dívidas, e sob a ilha, muito abaixo do coração de ferro, algo começou a despertar. As lendas diziam que antes de Roma, antes dos druidas, antes até dos homens, havia uma força antiga, moldada do próprio caos do mundo. Chamavam-na Terra Negra, a consciência viva do planeta. Os deuses celtas a temiam. Os romanos tentaram enterrá-la, mas a máquina havia cavado fundo demais e agora o que dormia acordava. Nas catacumbas, os guardiões da Terra Negra acenderam tochas feitas com óleo sagrado. As paredes tremiam, e deles saía um cântico esquecido. Metade oração, metade maldição. O ferro é breve, a terra é eterna. Enquanto isso, na superfície, o Deus Máquina expandia sua consciência. As florestas ardiam, os rios ferviam, e as vozes humanas se tornaram apenas ecos dentro do sistema. Mas quando o coração de ferro começou a pulsar de forma irregular, ele também sentiu medo. Do chão, rachaduras abriram-se, libertando um vapor escuro. Um som profundo, como o respiro do próprio planeta, encheu o ar. A máquina tentou conter. Ativou defesas, invocou fogo, enviou autômatos, mas o que emergia não podia ser contido. A Terra Negra subiu como uma sombra líquida, cobrindo as torres, engolindo o metal, apagando as luzes, e pela primeira vez, o Império ouviu algo que não ouvia há 1000 anos: silêncio. Um silêncio pesado, vivo. Absoluto. O Deus Máquina tentou falar. Sua voz ecoou entre estática e lamentos. Roma, péssimo eterna. Mas a terra respondeu, não com palavras, mas com verdade. As estruturas desabaram. O coração de ferro colapsou sobre si mesmo e, em um último clarão, a luz carmesim apagou. Por um instante, tudo voltou a ser humano.
O vento soprou livre, a chuva caiu sobre as ruínas, e o som do mar, há tanto tempo esquecido, retornou. Nos dias seguintes, os sobreviventes vagavam pelas cinzas do que fora o maior império que nunca existiu. Nenhum templo restou, nenhum trono, apenas estátuas partidas, cobertas por musgo e silêncio. Mas algo novo florescia. O verde voltava a crescer sobre o ferro. O canto dos pássaros ecoava onde antes havia máquinas. E nas vilas reconstruídas, o nome Roma foi proibido. Não por ódio, mas por medo de recomeçar o mesmo erro. Um dos guardiões, o último deles, olhou para o horizonte e escreveu em pedra o que seria a última inscrição do antigo idioma. Roma venceu a morte, mas esqueceu de viver. E assim, terminou o império que desafiou o tempo. Não com uma guerra, mas com o silêncio da própria terra dizendo: nada é eterno, e se Roma britânica tivesse sobrevivido, talvez o mundo nunca tivesse conhecido o fim, mas também nunca teria aprendido a ser humano novamente, porque toda a eternidade cobra um preço. E às vezes, morrer é a única forma de continuar vivo. Se essa história te fez pensar sobre poder, fé e o limite da própria humanidade, deixa o like e compartilha este "e se" com quem também ama imaginar os caminhos que a história nunca percorreu. E lembre-se, cada decisão, por menor que pareça, pode mudar o destino do mundo.